Hi, how are you? Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência nos nossos estudos, vamos corrigir alguns exercícios que haviam sido propostos para vocês como homework, né, como dever de casa, e também vamos fazer alguns exercícios que nós ainda não havíamos feito, certo? Então, para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, eu convido vocês a pegarem comigo na page 30 a seção Everyday Issues, né? A seção Everyday Issues ali, na verdade, significa assuntos do dia a dia, questões do dia a dia, certo? Lá nessa página 30, nós temos o exercise number 1, que traz para nós estas duas imagens, certo? E junto com elas nós temos um fragmento de um artigo, que é o mesmo que está aparecendo aí na tela para vocês. Então, o que nós temos ali? Olhem comigo. Can smart machines take your job? Middle class jobs increasingly being replaced by technology. Então, olha que interessante o que o título do texto já diz, né? As máquinas inteligentes podem tomar o seu emprego. Os empregos da classe média cada vez mais sendo substituídos pela tecnologia. Então aqui a gente vai pensar um pouquinho sobre um outro lado da tecnologia, né? Que além de facilitar, muitas vezes, né, na maioria das vezes, ela também pode prejudicar de alguma forma a nossa vida, o nosso dia a dia. Então o texto ele vai falar um pouquinho disso. Almost all jobs being replaced by new technology are in industries that pay middle-class wages according to in-app analysis of the changing job market. Então, olha o que diz ali este lead, né, do nosso artigo. Quase todos os empregos que estão sendo substituídos por tecnologia estão nas indústrias que pagam salários da classe média, de acordo com o aplicativo de análise da mudança no mercado de trabalho, tá? Então, olha ali embaixo o que diz o fragmento do nosso artigo. In the US, more than 1.1 million secretaries vanished from the job market between 2000 and 2010, their job security shattered by software that less bosses field, cause themselves and arrange their own meetings and trips. Over the same period, the number of telephone operators plunged by 64%, word processor and typist by 63%, travel agents by 46%, and bookkeepers by 26%, according to Labor Department Statistics. Então vamos dar uma analisada ali o que disse esse fragmento. Então, nos Estados Unidos, mais de 1,1 milhão de secretárias desapareceram do mercado de trabalho entre 2000 e 2010. A segurança do seu emprego foi arruinado por software que leva os patrões que leva a atender, né, as ligações para os seus chefes e reorganizar os seus próprios encontros e viagens, né? Então, softwares que facilitaram a vida dos patrões. Sobre o mesmo período, o número de operadores de telefone decaiu 64%. De digitadores, 63%. De agentes de viagem, aproximadamente 46%, e contadores, aproximadamente 26%, de acordo com o Departamento
as estatísticas do Departamento de Trabalho. Então, o que nós percebemos aí? Que não foram apenas as secretárias que tiveram essa queda no mercado de trabalho entre 2000 e 2010, mas também outras áreas, né? Como nós vimos ali, as telefonistas, os digitadores, né, as pessoas que eram responsáveis por digitar dentro das empresas, os agentes de viagem, os contadores. Então, nós percebemos a partir deste breve fragmento de artigo que, assim como a tecnologia ela traz os seus benefícios, por outro lado, ela também tira a mão de obra de algumas pessoas, né? Ela acaba retirando o emprego de algumas pessoas justamente por facilitar as funções, certo? Então, este texto ele traz para a gente aí algumas reflexões sobre essa questão da tecnologia, né, que está presente aí no nosso dia a dia. Ok, pessoal? Aí, nós temos estes dois exercícios que aparecem aí. Na verdade, o número 1, ele termina aqui, ó, nas sentenças A and B. E logo em seguida, nós temos o exercício número 2, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem? Que tanto a letra A quanto a letra B do exercício e o exercício número 2 fossem feitos em uma folha, pode ser no caderno de vocês mesmo, ou se vocês acharem que cabe aqui mesmo na apostila, desde que não fique muito bagunçado, ou então se vocês quiserem fazer em uma folha e colocar no meio da apostila como forma de eu corrigir depois, não tem problema nenhum, tá? Mas eu quero que vocês façam estes dois exercícios por escrito. O exercício 1, ele pergunta ali na letra A, né? É uma questão pessoal, mas como nós não estamos debatendo juntos, então eu gostaria que vocês fizessem escrito para eu ver depois. A. Do you believe smart machines will terminate jobs? Então ela pergunta assim, ó, você acredita que as máquinas inteligentes, né, elas vão encerrar os empregos ou elas vão acabar com os empregos? O que você acha? Que toda essa tecnologia ela vai prejudicar o emprego de muita gente? Sim ou não? Por quê? B. In your opinion, what jobs might soon be replaced by smart machines? Então, na sua opinião, quais empregos podem rapidamente serem substituídos por essas máquinas inteligentes? Então, quais empregos vocês acreditam que rapidamente podem desaparecer, né, serem substituídos por estas máquinas? Então, aí eu gostaria que vocês escrevessem para mim, tá? E aproveitando, nós já temos também o exercise number 2. Would you consider following any of these professions? Justify your answer. Então, a partir daquilo que nós tínhamos visto ali, daquele artigo, né, que fala sobre toda essa questão de segurança, de tecnologia e tal, você consideraria seguir alguma destas profissões? E justifique sua resposta. Se sim, qual delas você seguiria e por quê? Ou não, se você não seguiria, por que também você não seguiria ela, tá? Então, software developer, então o desenvolvedor de softwares. Computer Systems Analyst, então o analista de computação, né, de sistemas de computação. Web Developer, então um desenvolvedor de web. Ou Information Security Analyst, né? Então um analista de segurança da informação. Então, todas áreas relacionadas à informática, né? Como vocês percebem. Então, se você, de repente, tem interesse na área de informática, em qual destas áreas você gostaria de atuar, né? Você gostaria de repente, ser um profissional. E caso você não se interesse por nenhuma, por que você não se interessa? Ah, porque não é a área que eu gostaria de atuar, enfim. Aí vocês vão apresentar a justificativa de vocês para o exercício, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem ambos os exercícios
de maneira escrita, pode ser na apostila ou colocar na apostila, ou então fazer no próprio caderno de vocês, certo? Agora, pessoal, dando sequência então na nossa aula, eu gostaria que vocês voltassem comigo um pouquinho lá na página 7. Sim, na página 7. Faz muito tempo que a gente passou por ela, porém ficaram ali alguns exercícios para corrigir e até mesmo para fazer, tá? Quando nós estudamos os esportes lá atrás, nós vimos, né, alguns esportes principais, os mais conhecidos. Porém, aqui nós temos 3 unusual sports around the world, né? Então, unusual sports são esportes incomuns, né, que não são muito comuns ou muito conhecidos ao redor do mundo, tá? Então nós temos aqui, ó, the following pictures are unusual sports around the world. Where do you think they are originally from? As figuras a seguir são de esportes incomuns ao redor do mundo. De onde você acha que eles são originários, né? Então, nós temos ali, letter A, running with bulls, B, gardening competition, e C, wife carrying festival. Então, running with bulls, a corrida com touros, né? Gardening competition é uma competição de caretas, tá? E na última, Wife Carrying Festival, seria um festival, tipo um festival para carregar esposas, né? Então, como o próprio nome deles já sugere, são esportes incomuns. O primeiro, a corrida com touros, provavelmente vocês sabem, né? Bastante conhecido, a gente ouve muito falar. É da Espanha. Então, coloquem ali em inglês mesmo, ó. Running with Bulls. Spain, com S, né, no começo, Spain. Na letra B, Gardening Competition, competição de caretas, é na Inglaterra, tá? Então, Inglaterra, England. E o Wife Carrying Festival, ele acontece na Finlândia. Então, Fineland. Então, coloquem ali, Fineland. Tá? Caso vocês tenham dúvida na escrita dos países, é só colocar no tradutor, pessoal, ou buscar no dicionário na internet que vocês encontram, mas é bem fácil. Spain, England e Fineland, tá? Então completem ali as 3 imagens para mim. Dando sequência, nós vamos corrigir o exercício 2 e o exercício 3, pessoal. Eles haviam sido propostos como homework, eu havia disponibilizado este textinho que está aparecendo aí, e daí agora nós vamos corrigi-lo, tá? Então, para a gente corrigir, a gente vai analisar o que o texto dizia. Naturally, rules may vary from event to event, from country to country. But Finnish officials assigned the following rules and regulations to their championships. First of all, everyone involved must have fun. No worries, unmarried men. Competitors don't have to carry their own wives. Rules state that a participant may carry his own wife, his neighbor's wife, or someone he found further afield. The only stipulation is that the wife must be more than 17 years of age and weigh a minimum of 108 pounds, 49 kilos. If the wife weighs less than that, she must carry a weighted rucksack to make up the difference. The official length of the track is 831 feet, 253.5 meters. The surface of the track includes sections of sand, grass, and gravel. There are 2 obstacles to climb over as well as a 1 meter, 3.2 feet deep water obstacle to wade through. If a contestant drops his wife, he incurs a 15-second penalty.
Officials also award special prizes for best costumes, which add a festive element to the event. Então, olha o que diz esse texto, pessoal. Não sei se vocês tiveram dificuldade quando vocês fizeram o exercício, mas enfim, ó. Naturalmente, as regras podem variar de evento para evento, de país para país. Mas os organizadores finlandeses atribuem as seguintes regras e regulamentos para os seus competidores. Primeiro de tudo, todo mundo envolvido deve se divertir. Não se preocupem, homens solteiros. Os competidores não têm que carregar as suas próprias esposas. As regras apontam que o participante pode carregar a sua própria esposa, a esposa do seu vizinho ou alguém que ele encontrar o mais longe. A única condição é que a esposa deve ter mais de 17 anos de idade e pesar no mínimo 49 quilos. Se a esposa pesar menos que isso, ela deve carregar uma bolsa, né, ou uma mochila pesada nas costas para fazer a diferença, né, a diferença do peso. O percurso oficial, né, a distância oficial do percurso é de 253,5 metros. A superfície do percurso inclui seções de areia, grama e cascalho. Tem 2 obstáculos para serem, né, escalados, assim como um obstáculo de 1 metro de água para você passar por este obstáculo de 1 metro de água. Se um competidor derruba sua esposa, ele fica sujeito a 15 segundos de penalidade. Os oficiais ou os organizadores também premiam com prêmios especiais pelas melhores fantasias que adicionam à festa, né, ao festival, que adicionam um elemento festivo ao evento. Tá? Então, que adicionam ali um elemento festivo ao evento. Ok? Aí, a partir deste exercício 2 e 3, a partir deste texto, nós temos ali que responder os exercícios 2 and 3. Então, ficou fácil depois até da tradução, né? No exercício 2, era para a gente destacar qual esporte foi mencionado, daqueles esportes ali de cima, neste texto. Então, o esporte, The Wife Carrying Festival, que seria o festival para carregar as esposas. Aí, no número 3, para cada letra, nós tínhamos que assinalar ali a opção correta. A. The wife must be more than. A esposa deve ter mais que 17 years of age, 17 anos de idade. B. The wife must weigh at least. A esposa deve pesar ao menos 49 kilos. C. The official length of the track is. Né? Então, o comprimento oficial do percurso é de 253,5 meters. Então, 253,5 metros. 253 metros e meio. E na letra D, the track lane includes. Né? Então, o percurso inclui, né? Dentro ali do que eles têm que percorrer dentro desse percurso, o que inclui? A 1 meter deep water obstacle. Então, um obstáculo de 1 metro de água de profundidade. Certo, pessoal? Então, confiram aí se vocês fizeram certinho o exercício, tá? Seguindo, nós tínhamos lá na página 8 o exercício 2. O exercício 1 seria para vocês colocarem ali, na sua opinião, quais são os esportes mais populares do mundo, né? Seria para a gente pensar, mas como nós já iríamos fazer o exercício número 2, então, na verdade, eu nem havia proposto para que vocês fizessem, tá?
O exercício número 2, que eu havia pedido para vocês fazerem como uma tarefa, seria para ler o artigo que apareceu ali embaixo e completar ali a tabela de acordo com os esportes, os top 10 sports around the world. Seriam, né, os top 10 esportes, os mais populares, os mais conhecidos, os mais praticados, né, de acordo com o texto ali, os mais populares em 2014, certo? Então aqui está a lista completa dos esportes para vocês conferirem. Lembrando, pessoal, que estava em ordem decrescente no texto. Então ali eles começaram com American Football, Basketball, Golf, Baseball, Table Tennis, Voleibol, Tênis, Field Hockey, Cricket e Soccer, tá? Então eles foram na ordem decrescente. Como nós estamos falando do top 10, a tabela ela veio enumerada ali. Então vocês tinham apenas que fazer a associação, tá? Então, acredito que vocês tenham feito certinho. Também não estava difícil, né? Mas caso vocês queiram conferir, tá aqui na tela para vocês conferirem aí o exercício de vocês. E o próximo exercício para nós corrigirmos é o exercício número 4, que está na page 11, tá? Também não estava difícil. A maioria das alternativas ali estava relacionada ao texto mesmo, tá? Então, na letra A perguntava: Which criterion was used to establish the 10 most popular sports in the world? Então, qual critério foi usado para estabelecer os 10 esportes mais populares no mundo? Então, the most viewed sports. Então, o critério foi os esportes mais assistidos, tá? Na letter B, what's the approximate number of tennis fans? Qual é o número aproximado de fãs de tênis? 1 billion. C. Which sport is hugely popular in China? Qual é o esporte amplamente popular conhecido na China? Table tennis. Letra D. Which of these sports has become very popular in Japan? Qual desses esportes tem se tornou muito popular no Japão? Baseball. E por último, which verb is used with all the sports in the article? Qual é o verbo usado com todos os esportes do artigo? É o verbo play. Certo, pessoal? Então assim ficou corrigido aí os exercícios, né, que haviam sido propostos como homework a algumas aulas anteriores, para daí ficar tudo certinho, ok? Então é isso, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham feito todos os exercícios propostos e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!